É que vai, professora Benigna? Tudo bem, professor Daniel? Tá tudo jóia. E você? Tudo tranquilo aqui no sul. Dizem que vem uma frente fria no final da Opa, semana. é mesmo? Então já tá É. no tempinho aí de frio. Brasília tá na seca já começou a seca aqui. Ah, começou a seca, essa é a época da seca de vocês. Começa, no iniciozinho, né? Porque aqui a gente não tem inverno, né? É aquele Uhum. friozinho. Só que assim, para vocês não é nada. Só para o brasiliense mesmo que a gente já acha frio. Então a gente está mudando de estação aqui, mas já está sentindo um pouquinho da secura já. Que legal. Eu sei que em várias regiões do Brasil se distingue uma estação da outra pelas chuvas, né? O período das chuvas, né? Isso. Que maravilha. Então, professora, eu fico muito feliz que a senhora tenha aceitado esse convite para conversar um pouco com a gente sobre um tema que vocês em Brasília são precursores no Brasil. Sempre Ah, admirei os estudos que a UNB e as demais faculdades aí de Brasília realizaram acerca da mediação. Então, professora, muito bem-vinda. Eu vou rapidamente lhe apresentar, para quem não conhece a professora Benigna. Ela tem o mestrado na área dos direitos humanos, a especialização na área do direito civil. Ela é membro de grupos internacionais de mediação e o grande objeto dela de estudo, portanto, são meios adequados de resolução dos conflitos. Ela, inclusive, coordena cursos de pós-graduação nesta temática em Brasília. Espero que eu não tenha errado sim. nada e tentei sintetizar ao máximo aqui o currículo grande que a professora Benigna tem. Então, professora Benigna, eu vou lhe passar a palavra e eu vou começar deixando uma questão que eu já vi que tem alguns alunos aqui da PUC acompanhando, uma questão bem ampla e bem inicial. Como a senhora vê a mediação e o que seria a mediação para aquelas pessoas que não estão tão acostumadas a tratar desse tema? Bom, já que a gente está falando para um público assim no geral, sei que pessoas, né, já ouviram falar de mediação, mas a gente sabe que aquelas que não ouviram falar de mediação, é importante a gente explicar rapidamente o que seria, né? Então, a mediação. A mediação, na verdade, é uma forma em que você resolve o conflito de uma maneira consensual. E para resolver esse conflito de uma maneira consensual, você precisa, portanto, de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa ela é imparcial, que é o mediador. O mediador, portanto, ele tem técnicas adequadas e que vai, portanto, facilitar o diálogo daquelas partes que estão em conflito. Então, a mediação, ela é justamente um método consensual de resolver conflito. E precisa, sim, da figura do mediador, que tem essas técnicas, né? Que são técnicas que vão auxiliar ali na facilitação da comunicação das partes. E essa questão da mediação aqui no Brasil é algo recente? É algo antigo? Como é que a senhora vê a evolução da mediação aqui dentro do Brasil? Olha só, até é importante essa tua pergunta, sabe, Daniel? Porque já que a gente está falando de um tema aí da mediação, será que tem futuro, né, a mediação no Brasil? Então é importante a gente dar uma situada com a questão da mediação. No final dos anos 90, em 98, foi proposta um projeto de lei, a lei, acho que era o projeto de lei 4827 de 1998. Foi o nosso primeiro projeto de lei a tratar sobre mediação. Era um projeto de lei bem conciso, dizendo rapidamente o que era mediação e também dizendo que ela podia ser usada tanto antes ou depois de ajuizada as demandas, né? E de 98 em diante, nós tivemos em 2000, 2001, algumas leis esparsas já no nosso ordenamento jurídico, em que a gente já verificava a figura do mediador e também falando de negociação, de mediação. Então, para citar um exemplo, a gente teve a lei do Plano Real, a lei 10.192 de 2001, que tratou lá em um de seus artigos as questões de negociações que deveriam ser feitas por meio de um mediador, e se essas negociações não tivessem acordo, poderia então ir para o judiciário. Então, a gente já tinha algumas leis falando sobre a mediação no nosso ordenamento jurídico. Só que de 2001 até 2010, tivemos outros projetos de lei também a tratar de mediação, mas só em 2010 que o CNJ, por meio da resolução 125,
que regulou mesmo vamos dizer assim, a mediação, a conciliação, os métodos adequados consensuais de conflito. Então, o CNJ, por meio da Resolução 125, tratou, portanto, sobre a política pública judiciária e orientando, portanto, que todos os tribunais criassem seus sejusques e que, portanto, teria que incentivar a mediação e a conciliação. Então, para a gente dizer que temos um marco teórico da mediação, teórico no sentido do legislativo mesmo, em 2010. 2010, com a Resolução 125. De 2010 em diante, tivemos outros projetos também a tratar de mediação. E, inclusive, 3 projetos foram unificados e, dali, fizeram um resumo de pontos principais, né, que deveriam, portanto, ter numa lei, que seria a futura lei de mediação. E aí, portanto, vem um novo projeto que substituiu esses 3 principais, né, que fizeram um resumo. E desse novo projeto, que foi, salvo engano, acho que 2014 ou 2013, 2014 esse outro projeto, foi o projeto de lei 7169. E esse projeto de lei, portanto, é que deu origem à nossa lei da mediação, que é a Lei 13.140, que foi, portanto, aprovado em 2015, no mesmo ano do nosso Código de Processo Civil. E, portanto, quando foi aprovada a lei, fazendo uma total, vamos dizer assim, comunicação também com o CPC, de uma maneira bem harmônica, tanto a lei da mediação como a lei, né, processual nossa 13.105, que é o nosso Código de Processo Civil. Então, se a gente for analisar, a mediação no Brasil, ela é ainda muito nova em termos legislativos. Como a nossa sociedade ela é muito pautada na lei, né? Então, a gente está engatinhando ainda, né, a mediação. Claro que nos anos de 1990, alguma coisa, tivemos já, sim, pessoas falando da mediação aqui no Brasil, porque trouxeram aquelas ideias realmente dos Estados Unidos da década de 70, mas a gente não tinha nada regulamentado. Então, assim, a primeira regulamentação mesmo da mediação foi em 2010. Então, está tudo muito novo, está tudo muito assim, a gente está no campo fértil ainda, estamos engateando quando a gente fala de mediação aqui no Brasil, né? Legal, eu vou aproveitar essa entrevista, né, para ganhar bastante conhecimento com a senhora, né? Então, a senhora, na sua explicação, utilizou 2 termos que a gente, como advogado, costuma se valer nas audiências: conciliação e mediação. Sim. E eu confesso que quando eu li o projeto, o novo Código de Processo Civil, na época, e me deparei com o atual artigo 334, eu fiquei bastante na dúvida o que os tribunais iriam interpretar esta audiência que o Código fala de conciliação ou de mediação. É a redação do artigo 334. Então, eu queria perguntar, na sua visão, o que seria a conciliação e o que a conciliação poderia ter em comum e de diferente da mediação. E, ato contínuo, eu queria ouvir a sua opinião a respeito de Brasília. Como é que o Distrito Federal está tratando dessa audiência do 334? Ah, ótimo. Tá, vamos lá. Vou falar rapidamente, assim, o que dizem que a gente tem de diferença da conciliação com a mediação, tá? Na verdade, aqui no Brasil, vamos dizer assim, né, existe uma orientação legislativa em que há, portanto, uma pequena diferenciação em razão dessa orientação legislativa. Então, o nosso CPC, ele realmente deu esses parâmetros de diferenciar a conciliação da mediação. Mas em termos de técnica, de sessão, de como é conduzido, portanto, a conciliação e a mediação, as mesmas técnicas são usadas, tanto na conciliação como na mediação. Então, por exemplo, numa conciliação, o conciliador, ele vai utilizar a técnica da escutativa, vai utilizar a técnica do rapport, como também na mediação vai se utilizar essas técnicas. Então, essas técnicas acabam sendo técnicas em comum, tanto da conciliação como da mediação. Mas o CPC fala, olha, a conciliação, na verdade,
vai ser utilizada em casos em que as partes elas não tinham, portanto, uma ligação entre elas anteriormente, né? Então, elas não tinham uma ligação social entre si. Então, dou até um exemplo, casos de colisão de veículo. Então, elas, em razão daquele evento, elas não tinham nenhuma convivência, mas em razão daquele evento, ficaram ali naquela situação de que estão agora num conflito para resolver, que é a colisão do veículo. A mediação, não. A mediação já o CPC diz, olha, precisa ter as partes uma ligação, uma convivência anterior. Então, tem que ter uma ligação social, certo? Tem que ter uma ligação social. Por quê? Porque a mediação ela é trabalhada para relações de longo prazo, relações de convivência. Então, por isso que se utiliza muito a mediação para as áreas de família, usa a mediação para os casos de contratos continuados, né? Então, contratos de longo prazo. Então, se utiliza ali a mediação. Então, existe essa diferença legislativa, uma forma de orientar os tipos de processos que seria interessante utilizar, né, a conciliação ou a mediação, tá? Então, assim, seria mais nesse ponto a questão da diferenciação. Acaba que a mediação trabalha, assim, conflitos um pouco mais complexos, né? Até porque as partes já têm uma ligação anterior, já têm essa convivência, né? E a conciliação, não. São conflitos realmente menos complexos. A gente tem a figura da conciliação já sedimentada no nosso país pela Lei 9.099. Então, a gente é muito acostumado a lembrar da conciliação em razão da 9.099, né? Isso foi a abertura mesmo desse método no Brasil. E a mediação acaba sendo o diferencial por tratar dessas questões um pouquinho mais complexas, né? Em razão dessas convivências e dessa relação e tudo mais. Agora você me falou a questão do 334, né? Esse 334 é uma questão polêmica na prática, então nem se fala. Mas o 334 é interessante. Olha, a lei já fala, olha, não é em regra obrigatório, não é obrigatório. Mas as duas partes precisam dizer que não querem a mediação, para não ter, portanto, a mediação. E mesmo assim, o juiz pode, né, tentar, né, trazer de novo a questão de vamos tentar uma conciliação ou uma mediação nesse caso aqui. Então, aqui em Brasília, existe muito incentivo, sim, para fazer mediação e conciliação. Então, os juízes, o que eles podem mandar para o Sejusc, eles mandam para o Sejusc. E casos do Sejusc que não foram resolvidos e que vai, portanto, ter uma mediação, uma audiência de instrução, antes dessa audiência, eles vão tentar também uma conciliação, uma conversa, um diálogo. Em muitos casos, os juízes, eles trabalham nesse sentido aqui em Brasília, né? E tanto a conciliação como a mediação aqui, por exemplo, muitos colegas, né, professores e autores também acabam dizendo, porque na conciliação existe a figura, né, do conciliador dar sugestão, ser mais ativo e tudo mais. Aqui em Brasília, não. O Tribunal de Justiça daqui já disse, olha, tanto na conciliação como na mediação, não existe essa questão de dar sugestão. Tanto o conciliador como o mediador tem que ser imparcial. Então, você está vendo que é tudo semelhante, é tudo igual. Né? O que vai diferenciar mesmo é as questões dos processos, né? Os menos complexos para os mais complexos, e essa questão da relação, né? De ter um vínculo social, né? Anterior ou não. Entendeu? Uhum. Bem legal. Há 2 semanas atrás, eu conversei com a professora Daniela Castilhos, de Buenos Aires, e ela trouxe a informação que 50% dos processos na província de Buenos Aires, ou melhor dizendo, dos conflitos na província de Buenos Aires são resolvidos através de mediação e, com isso, é dispensada a propositura de ação, porque lá eles têm uma fase pré-processual obrigatória de mediação. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul eu não tenho os dados, né? Eu sei que pelo relatório Justiça em Números do CNJ,
envolvendo todas as ações trabalhistas, inclusive, nós teríamos em torno de 11% de acordos nos processos judiciais, mas incluindo todas as áreas, inclusive trabalhista. E a senhora falou do juizado especial. Então, nós estamos numa conversa mais informal, né, uma entrevista mais informal, e uma das leis do ano de 2020, que mais também me chamou a atenção, agora de 24 de abril, foi a lei federal que autorizou as audiências de conciliação do juizado especial através de meios eletrônicos. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu atuo, eu nunca tinha ouvido uma experiência, nunca nenhum colega me narrou uma experiência de uma audiência no juizado especial à distância, por meio virtual. Se algum dos colegas que está nos assistindo já participou, por favor, avisa aí, mediante uma frase para nós. E aí em Brasília, como é que a senhora vê essa inovação? A lei federal que autorizou audiências virtuais nesse período de coronavírus. Né? Olha que interessante. Aqui em Brasília, já antes mesmo da lei, já existia essas audiências por videoconferência, né? Audiências à distância. Então, o que acontecia? Como não tinha lei, o juizado e o Sejusc mandavam um convite para a outra parte, e se a parte quisesse participar, ótimo, né? Sem nenhuma relação de obrigatoriedade de fazer essa audiência à distância. Depois da lei foi ótimo. Por quê? Porque agora está realmente no trâmite. Então já existia aqui em Brasília. Já inclusive em PJ daqui teve casos de fazer audiência à distância com pessoas que não estavam nem no Brasil, estavam fora do Brasil. Situações bem interessantes nesse sentido ocorreram já aqui em Brasília. E depois da lei, né, agora que está tudo regulamentado, agora a gente vê, né, uma regulamentação dos juizados especiais cíveis, dessa possibilidade de fazer essas audiências. E existe, inclusive, algumas questões que já estão assim, sendo colocadas, como, por exemplo, quando se trata de juizados especiais, muitas partes que não têm condições, né, financeiras, ou porque a internet é muito ruim, ali 3G ainda, como é que vai fazer esse tipo de audiência à distância? E a gente vê também a lei, né, 9.099, que foi alterada, dizendo, olha, que se não tiver, o juiz já vai dar sentença. Se você não quiser lá, não tiver no dia da audiência, no horário combinado, tudo certo, o juiz já dá a sentença. Então, eu acho que tem coisas que na prática vão ter que ser ponderadas, né? Às vezes nem é aquele hipossuficiente que não tinha ali a internet, mas às vezes qualquer outra pessoa pode ter um problema do sinal da internet cair e aí já vai direto para o juiz sentenciar. Não, não é assim. Então, eu acho que tem que ponderar, acho que vai ter que colocar no caso prático, explicar e comprovar, né, a situação, por que não estava ali no tal horário, no tal dia. Então, assim, já existe em Brasília essas audiências, inclusive já existe também essas audiências na área de família, já existe. Mas a gente não tem nada regulado ainda também da questão de família, mas já tem aqui de família. Então, aqui em Brasília já está fazendo bastante esse tipo de audiência, então a lei ela só veio regulamentar. Mas essas outras questões, né, elas devem ser pensadas e foram colocadas. Porque se a gente falando de juizados especiais 9.099, temos pessoas que não têm condições financeiras de entrar com uma ação judicial, inclusive com um advogado. Como é que faz? E nessa época de coronavírus também, como é que faz, né? Nessa situação. Realmente, eu também tem esse aspecto, né, da tecnologia que tem que estar disponível para todos. E tem o outro aspecto que me chama a atenção sempre é o custo, né? Tantas situações a gente se depara em que uma pessoa é citada para comparecer numa audiência no juizado especial em outro estado da federação, muitas vezes. E ela não tem condições de se locomover. E na interpretação literal da Lei 9.099, se ela não comparece na audiência sendo ré, o juiz decreta a revelia e profere sentença de procedência. Então, de um lado, a gente quer usar a tecnologia para tornar mais acessível o Poder Judiciário, mas de outro, realmente, tem essa situação que uma parte pode ter muito fácil acesso e a outra ter enorme dificuldade, né? Tem essa dificuldade, que é uma coisa que os juízes que vão ter que dar uns parâmetros aqui, justamente de como é que vai ser na situação, no caso concreto. Porque imagina, você é advogado de uma parte em que você está lá, olha, sabe que essa parte não tem condições
e a internet não tem, né? Não tem internet, né? Não tem Wi-Fi, né? Não tem que nem a gente, assim. Tem essas dificuldades, né? Então, vai ter que procurar outros meios, né? Que tem outra forma de fazer, então, não tem como fazer assim. Então, vamos tentar Uhum. outros. Tanto que no projeto de lei, né, que foi de autoria, então, do nosso saudoso aí, Luiz Flávio Gomes, o projeto de lei, portanto, já dizia que era comunicações instantâneas. Então, ele falava mensagem, e-mail. Então, no projeto de lei, a gente vê as outras formas que poderiam, portanto, ser colocadas como seriam essas audiências. E, salvo engano, na lei ela deixa um pouco ali aberta, não deixa especificamente como deveria ser, e eu acho que ali poderia ter uma brechazinha, né, de como é que poderia ser colocado diante de determinadas situações mais peculiares, né? Como é que seria essa comunicação instantânea para realizar esse tipo de audiência? Eu acredito nisso. Maravilha. Eu vejo aqui pelas pessoas que entram que tem alguns mediadores também seguindo e tem alunos que têm um Legal. perfil interessante para mediação. Aí eu lhe Ai, que perguntaria ótimo. então, doutora Benigna, no Brasil, estou vendo a Adelita que entrou agora, ela tem um perfil bom para ser mediadora. No Brasil, o que é necessário, segundo o direito brasileiro, para que uma pessoa possa se habilitar a atuar como mediadora, tanto no mundo extrajudicial quanto dentro dos processos? Ó, bem interessante essa tua pergunta, sabe, Daniel? Porque muita gente faz uma certa confusão e tem dúvida a respeito disso. Então é bom a gente deixar bem claro aqui. Veja só, um mediador judicial. O mediador judicial, ele vai trabalhar no âmbito do tribunal, né, no fórum, na verdade, no Sejusc, né, que ele trabalha. Mas para ser um mediador judicial, ele precisa fazer um curso de 120 horas, de acordo com o CNJ, tem que cumprir, portanto, a regulamentação do CNJ. Esse curso, portanto, são 120 horas, sendo que 80 horas desse curso é prática, ou seja, é fazer mediação mesmo no próprio fórum, né, atuando ali, praticando a mediação. E as 40 primeiras horas, vamos dizer assim, é a parte teórica da mediação. E para ser mediador judicial, você também tem que ter pelo menos 2 anos de formado. Não se exige que seja formado em direito, mas você tem que ter pelo menos 2 anos de formado. Então, esse é o mediador judicial. O mediador judicial, por sua vez, também pode ser mediador extrajudicial. Não tem problema, ele pode ser mediador extrajudicial. O judicial, ele tem uma regulamentação própria, ele precisa cumprir, né, essas regulamentações, e inclusive, depois que ele faz esse curso, de acordo com as normas do CNJ, ele precisa ter o seu cadastro, né, ser cadastrado na plataforma do CNJ. Então, no CNJ, a pessoa vai conferir que aquela pessoa X, ela é mediadora judicial, está tudo ok, está lá no CNJ, atuando como mediador judicial, inclusive, ativo, você tem que estar ativo, né? Se você não tiver ativo, suspende, depois quando você voltar, fica lá. E o extrajudicial? A nossa lei 13.140, que trata sobre a mediação, ela diz o seguinte, olha, o mediador extrajudicial basta ter habilitação técnica. Então, você tem que ter um curso técnico. Só que a gente não tem nada dizendo, olha, tem que ser um curso de 40 horas, tem que ser um curso de 20, tem que ser um curso de 100 horas. Não tem nada dizendo sobre isso. Então, a gente tem muitos cursos de mediação extrajudicial que são cursos a curto prazo, mas que vão ensinar as técnicas principais da mediação e a pessoa já sai, portanto, habilitada como mediadora extrajudicial. Então, não temos nada ainda acima regulamentando, né? Só diz que a lei diz, de uma maneira geral, que precisa ser habilitado, saber as técnicas adequadas e é, portanto, habilitado ter o certificado de mediador extrajudicial. E também não diz, para ser mediador extrajudicial, se precisa ser formado há 2 anos. Não diz isso. A lei é silente nesse ponto. Só fala, olha, ser capaz e ter esse habilitação técnica. Então, a gente tem aí as duas figuras, do mediador extrajudicial e do mediador judicial. Então, geralmente a gente fala, né? Quem é mediador judicial pode ser o extrajudicial, mas nem todo mediador extrajudicial pode ser o mediador judicial. E na capital do Brasil, aí nessa cidade importante que nem Brasília, eu estou aqui longe, estou em Porto Alegre.
Como é que se vê a carreira do mediador judicial? Olha, agora entrou a turma do Acre, está entrando aí lá no extremo Oh, norte, coisa boa, bastante beleza, tudo no bom norte. lá? E como é que está a vida aí do mediador judicial e também do extrajudicial em Brasília? Porque aqui no Sul eu escuto muita reclamação a respeito da pouca valorização pelo Poder Judiciário aos mediadores, inclusive a respeito da remuneração, né? Muita crítica aqui no Sul. Como é que funciona em Brasília? Vou te falar, isso aqui, essa questão da remuneração é muito polêmica, mas olha, infelizmente, o mediador que trabalha no judiciário também trabalha de uma forma voluntária. Ninguém recebe honorários aqui. Aqui em Brasília não recebe honorários. Mas se a gente atravessar aqui no nosso estado próximo, Goiás, já tem gente recebendo alguma coisa, né? Tem juiz determinando lá. Aqui a gente, uma regra geral, né? Eu falo geral porque existe sim uma ou outra atuação de juízes que acabam dando ali honorários para o mediador, da mesma forma, né? Vamos dizer assim, como se fosse de perito, né? O valor tem que pagar o mediador, tal, assim, assado, deposita, recolhe e tudo mais. Mas a regra geral aqui no DF não se remunera. Essa é a regra geral na mediação judicial. E isso frustra muito, muito. E é verdade. Por quê? De uma forma que você vai atuar no judiciário, para você praticar, porque a mediação ela é teoria mais prática. Não adianta você ter só a prática e não ter muita teoria, e também não adianta você ter muita teoria e você não ter prática. Você tem que ter os dois. Então, a mediação você tem que estar praticando e também precisa estar se atualizando e mergulhando mesmo nos assuntos da mediação. E se aperfeiçoando cada dia mais. Então, no judiciário você tem esse problema. Então, o que a gente precisa fazer para mudar esse cenário? É ir para a mediação extrajudicial. É atuar nas câmaras. E hoje, a OAB, recentemente, publicou um provimento dizendo que reconhece como profissão jurídica de advogado mesmo, aquele advogado que atua como mediador e árbitro. E que deve, portanto, receber os honorários como advogado. Ponto. Então, a gente tem esse provimento também recente, salvo engano, publicado agora, final de março ou início de abril, por ali foi publicado esse provimento, muito importante esse provimento. Por quê? Porque a gente quebra um tabu de que o mediador, né, não está fazendo atividade advocatícia. Mas o mediador está fazendo agora, porque a OAB agora reconheceu, inclusive reconhecendo, né, a figura, né, do mediador advogado, vamos dizer assim, pode, portanto, o mediador atuar numa sociedade de advogados e ser mediador, trabalhar com a autocomposição. Então, em São Paulo é muito avançado. A gente tem em São Paulo muitos escritórios já atuando só com a advocacia, que a gente chama de advocacia colaborativa, advocacia não adversarial. Então, a gente está vendo um outro mundo, uma outra habilidade que está surgindo para o advogado. E agora com a OAB, excelente, né? A OAB confirmando, né, a atuação, né, do advogado mediador, do advogado árbitro. Então, isso dá para a gente hoje um outro cenário. A gente não fica mais presa ao cenário dos honorários previstos em tabela fechada do CNJ. A gente agora, como advogados, nós temos uma tabela de honorários de advogados. Então, a OAB vai ter que fazer ali como é que vai ser remunerado esse advogado da autocomposição. Então, a gente tem agora esse cenário aqui, né, surgindo para a gente. Não, bem interessante. A Vanessa, que é do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que se manifestou, ela é mediadora em Pelotas, região sul, extremo sul do Brasil. Uma das melhores culinárias ali, gastronomia que tem no Brasil é da região de Pelotas. E aí ela coloca que já presidiu uma sessão online, ela colocou aqui, e caiu a conexão. Por sorte, em 3 minutos, as partes aguardaram e a conexão foi restabelecida e ela conseguiu concluir. Ela colocou. E ela também menciona que aqui no Rio Grande do Sul, para mim foi uma surpresa essa situação de Brasília, porque a gente tem a ideia aqui no Sul
que Brasília é a cidade mais rica do Brasil. Então, imaginei que o Poder Judiciário valorizasse muito os mediadores por aí. É, Mas aqui no Rio Grande do Sul se paga um valor, eu não tenho valor agora, a Vanessa deve saber, pode colocar ali, mas se reclama que esse valor é baixo para os mediadores e deveria ser mais valorizada essa carreira. Bueno, professora Benigna, a senhora falou também das técnicas que são fundamentais, né? O conhecimento técnico para empregar justamente as técnicas de mediação. A senhora pode nos dar um exemplo de alguma técnica da mediação e explicar, porque tem leigos também que estão acompanhando, e explicar através de um exemplo no que consistiria uma dessas técnicas típicas da mediação. ah, tá. Então, a principal técnica que eu acho que a gente faz uma quebra de gelo, que a gente fala aqui, é o rapó, né? O rapó, ele auxilia muito no início da sessão de mediação. O que seria esse rapó, né? Esse rapó, na verdade, a gente recebe as partes de uma forma em que elas se sentem assim já acolhidas, né? Então, quando você está, por exemplo, principalmente quando você está atuando no Sejusc, em que as partes já vêm ali armadas, cada uma com o seu ponto de vista, com a sua posição, né? Ferrenha, vamos dizer assim, o mediador, quando recebe e dá aquele bom dia, que abre um sorriso e que oferece a balinha, né? E que faz uma conversa que não seja ainda relacionada ao caso, né, que vai ser tratado, vamos dizer assim, mas que deixa as partes mais à vontade, você quebra aquele gelo. Então, assim, esse é o primeiro, vamos dizer assim, uma técnica muito importante e é uma das primeiras técnicas que você vai utilizar na sessão, né, na sessão de mediação. Tá? Então, o rapó você usa no início, você pode usar no meio da sessão, você pode usar quando vai fazer sessões separadas, a gente pode também fazer o rapó. Então, o rapó ele é muito importante e ele ajuda bastante o mediador para poder conduzir bem a sessão de mediação. Tá? Eu estou vendo aqui que teve, acho que a Elisa está falando, ó, atividade do mediador é incompatível com a advocacia. Sim, Elisa, dentro da figura da mediação, do mediador, ela é mesmo incompatível, porque o mediador ele tem que ser imparcial, é verdade, ele tem que ser imparcial, é incompatível. Então, quem olha a mediação, estuda a mediação, sabe bem que a gente não pode nem dar vamos dizer assim, orientação jurídica para as partes. Embora você tenha ali a formação e tudo, mas você não pode dar orientação. Acontece que a OAB, ela aprovou esse provimento, dando, portanto, reconhecimento que a atividade do advogado que atua como mediador seria, portanto, uma atividade advocatícia e que merecia, portanto, receber honorários advocatícios, entendeu? Então, eu vou ver que eu tenho até ali, eu botei um post lá no meu Instagram, que está falando sobre o número do provimento. É que eu não sei aqui, não lembro de cabeça, não sei se é o provimento 183 da OAB Federal, é um desses provimentos aí. Posso até dar uma olhada depois aqui para vocês lerem, tá? Assim, é que eu acho que a Elisa entrou ali depois, a professora Benigna estava mencionando que pode se tornar cada vez mais comum que dentre os membros de um escritório de advocacia existam advogados que atuem apenas como mediadores na resolução de Sim. conflitos através das técnicas, né? Eu sei que algumas empresas já estão montando, já aqui no Sim. Brasil, grupos de mediadores para tentar resolver conflitos, né? Cada vez mais comum, mas é evidente que o mediador não vai se transformar no advogado para aquela situação, né? Não, e muitos mediadores, que não são, inclusive, advogados, mediadores que têm formação na área da psicologia, na área da administração, eles olharam esse provimento assim como uma aberração. Como assim, advogado mediador? É porque a expressão ela é meio chocante mesmo, advogado mediador. Não, é o advogado que atua como mediador, né? Então, esse advogado que atua como mediador se reconhece como atividade
de advogado, advocatícia. É isso que está querendo dizer, né? Mas não tem essa figura confusa dos dois. Mas a gente Sim. é bom tocar nesse assunto para deixar um pouco claro aqui, né? Boa. E eu tinha anotado algumas perguntas para lhe fazer. E uma curiosidade que eu sempre gosto de perguntar para quem eu entrevisto aqui. De onde veio esse seu interesse pela mediação? Ah, Que situação? Houve alguma situação específica? Que episódio da vida que levou os seus estudos para essa linha? olha, eu sou processualista também, né? Então, o que acontece? Quando saiu o CPC de 2015, eu também me deparei com essas duas figuras, conciliação e mediação. Eu olhava, lia, tentava entender, e falei, gente, é a mesma coisa, só deve ser a mesma coisa, não é possível, deve ser a mesma coisa. E aí, o que aconteceu? Eu fui chamada até para dar um curso do CPC inteiro de atualização e eu resolvi, né, estudar um pouco mais, até porque eu estava iniciando o meu mestrado. E o meu mestrado eu queria falar do processo, uma nova visão, uma nova figura, né? Sim. E aí no mestrado, antes de entrar especificamente no mestrado, mas eu já colhendo ali o que eu ia poder, né, trabalhar adiante, foi aí que eu me interessei em estudar e fazer o curso de mediação judicial. Então, eu entrei no curso de mediação judicial, comecei a mergulhar e entender, e comecei a praticar, comecei a atuar e vi um outro mundo ali e outras possibilidades, inclusive para o profissional da área jurídica atuar. Então, foi aí que eu comecei a gostar, trabalhei com os Dois pequenininhos. ratos invadiram O meu eu aqui. deixei preso no quarto com o pai. Bah. E Eles aí, escaparam. desse jeito. E aí, no mestrado, eu consegui trabalhar sobre a reforma do judiciário, e dentro dessa ideia da reforma do judiciário, eu trabalhei, portanto, a mediação, né, e o CPC, vindo, portanto, também para dar aquela pincelada na reforma do judiciário. Então, foi aí a minha curiosidade, foi aí que eu comecei a estudar mais, e é meu objeto de estudo, né? Embora seja a processualista, mas eu tento ser uma processualista sempre visando as brechas da autocomposição do CPC, né? Então, foi daí que veio. E a Mariane Contursi coloca ali que ela, como advogada, ela tem o hábito de entrar em contato com o advogado da outra parte antes de propor a ação. Antes de propor a ação. Isso, como é que a senhora vê? Acha bastante válido? Bastante válida essa técnica Excelente, dela? excelente, excelente. Eu acho bastante válido, sim, porque o advogado que ele já começa a atuar de uma maneira extrajudicial e que tente resolver o conflito, né, dessa maneira, antes de ingressar com a ação na justiça, tentar um acordo ali antes de ingressar com a ação, ele já é um advogado diferenciado. E outra, vai que dá sucesso. Olha o tanto de tempo que ela economizou e o tanto que o cliente dela vai ficar feliz também porque resolveu de uma maneira mais rápida. Então é muito válido esse contato com outro advogado para tentar resolver o conflito. Mas eu sei que a gente ainda vive uma sociedade muito enraizada na cultura da sentença. Então a gente vê muitas vezes, eu mesma como advogada, entre em contato com o advogado da outra parte, eu vejo muita resistência ainda do outro lado, porque o advogado do outro lado, ele ainda tem uma posição de litígio que quer buscar uma decisão judicial ao invés de fazer um acordo. Ou tentar, né, de uma outra forma, a gente fazer uma autocomposição. Então, assim, você vê muito isso ainda. A gente vai ter que romper essa barreira. E no início tinha uma pergunta falando que essa dificuldade, né, já passou até a pergunta, essa dificuldade de fazer acordos, eu acho que estava falando sobre a questão de que o pessoal lá no sul, aí no sul é muito processualista. Isso a gente vê no Brasil todo, muito essa figura do muito processualista de querer só a decisão do juiz.
Eu acredito que nós estamos formando agora, a gente está no iniciozinho, formando a cultura ainda da autocomposição, uma cultura de paz, vamos dizer assim. Então, os novos profissionais da área jurídica que estão saindo agora da faculdade, que estão tendo contato com essas matérias na faculdade, de negociação, mediação, de arbitragem, que estão conhecendo esses outros métodos, esses novos profissionais, sabendo agora que eles têm um leque, sabendo o que é o acesso à justiça de uma maneira muito ampla, esses profissionais aí, eles vão fazer diferença e vão juntar com outros profissionais novos e assim vai. E eu acredito que essa cultura ela está ainda se fazendo, vamos dizer assim, está no início ainda essa cultura. Então, as poucas faculdades antes, né, tinham isso, agora o MEC diz que é obrigatório, então esses novos currículos agora vão sair profissionais que vão ter conhecimento de que o acesso à justiça não é somente por meio do Poder Judiciário. O acesso à justiça pode ir pela negociação, pode ir para a conciliação, pode ir para a mediação ou pode ir para a arbitragem. Aí aqui a gente traz o conceito da justiça multiportas, né? Maravilha. E professora Benigna, eu sempre pergunto também uma dica de leitura. Que obra que assim, que marcou a sua formação e que na sua visão os advogados mereceriam conhecê-la? Até para eu Olha, anotar aqui, porque eu gosto de dicas. pois é, esse livro é tão fácil de achar, inclusive ele está disponível na internet para quem quiser entrar. E ele ensina todo o processo de mediação, trazendo exemplos, né? Ele foi traduzido, acho que por uma psicóloga aqui no Brasil, do Christopher Moore, acho que é assim que fala o nome dele, Christopher Moore, que se chama, o nome do livro é O Processo de Mediação, né? Processo de Mediação, super fácil, acessível para todos, está disponível lá na internet e é um livro que auxilia bastante e ele vai trazendo também exemplos e mostrando técnicas de como que você pode conduzir ali o processo de mediação. E também o livro, né, do nosso professor aí da Espanha, né, que deu aula aqui também em Brasília, né, o livro dele, né, da negociação e mediação, né, do espanhol, esqueci agora o nome do livro. Josep Águila, pode ser? Isso, Eu não me lembro. o nome do livro dele, ele fala as três, fala negociação, mediação, e aí eu esqueci o nome do... Argumentação e argumentação. E argumentação. E é muito interessante o livro dele, porque ele fala, olha, para fazer não tem como conviver a argumentação junto com uma negociação, você tem que ceder. E é interessante a gente falar também um pouco dessa questão, porque a gente se depara com a nossa cultura, né? O tempo todo você querendo se posicionar, dizer que tem razão. Esse é o problema maior e que traz, portanto, um maior conflito, ao invés de diminuir aí o conflito, né? Sim, excelente. Eu tô com medo, tô controlando o tempo. Semana passada eu caí, o Instagram nos derrubou depois de Ah, 1 hora. E eu preciso perguntar a respeito do futuro da mediação. Já estou vendo que a senhora é otimista, mas o que a senhora acha que vai acontecer nos próximos anos no Brasil a respeito da olha, mediação? Quem puder eu escrever ali para a Mariane, a Maria Amélia Mussi, que está perguntando, é o Christopher Moore. Eu estou olhando aqui na internet já quanto é que está custando o livro, mas se alguém puder escrever a dica de leitura para Maria Amélia. tá. Ah, Olha só, o futuro, né? O que que eu acho, no meu ponto de vista? Eu até já falei um pouquinho aqui o que seria, desse meu ponto de vista, o que seria o futuro da mediação, ou se a mediação tem futuro no nosso país. Nós estamos ainda engateando, então não tem como a gente falar assim, de uma maneira de que hoje a gente acha que vai dar certo, e amanhã, nossa, com certeza deu certo. Mas o que eu visualizo é como o Brasil é muito ainda apegado à questão das leis, e as leis estão reeducando os operadores do direito e, por sua vez, acaba reeducando a sociedade, sim. Eu acredito que, por meio da lei, a gente vai conseguir ver, sim,
a mediação tendo futuro aqui no Brasil. Mas é algo que vai acontecer de uma maneira paulatina, ou seja, devagar. Não vai ser algo da noite para o dia, vai ser devagar. A gente vai precisar ainda criar essa cultura. A gente ainda não tem essa cultura. A gente ainda tem a cultura da sentença. A gente ainda tem a cultura enraizada de que eu preciso ir para o judiciário resolver o conflito. Infelizmente, é essa cultura que a gente ainda tem. Então, aos poucos, a gente vai cedendo espaço para os métodos adequados de soluções de conflito, principalmente a mediação. Os novos profissionais estão entrando no mercado e, ao entrarem no mercado, eles vão utilizar esses novos métodos e assim a gente vai devagarzinho, né, se distanciando de levar tudo para o judiciário. Então, algumas questões vão sendo levadas para os outros métodos adequados. A lei vai colocando também diretrizes, né, mostrando que casos devem ser solucionados por meio da mediação, por meio da conciliação. E isso a gente vê bastante, porque a gente vê vários projetos de leis e também a gente vê leis alteradas, incluindo a mediação. E eu não vou muito longe, posso dar rapidamente alguns exemplos. A lei da licitação colocou a mediação, a lei da desapropriação colocou a mediação. E agora, aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem um projeto de lei agora, atual, em razão da Covid, primeira vez dando um projeto de lei para direcionar os conflitos de questões de mensalidades escolares em razão da Covid-19 serem direcionados para câmaras privadas para resolver por meio de mediação. Então, a gente tem esse projeto de lei novíssimo, esse projeto de lei aqui em Brasília, e outras leis que a gente vai ver por aí direcionando as questões para serem mediadas ou conciliadas. Maravilha. A Maria Amélia Mussi, ele estava perguntando, enquanto a senhora falava, eu peguei aqui no Google. Eu acho que o autor espanhol é o Josep Aguiló Regla, que tem texto traduzido para o português, né? Sim. Eu não consigo escrever, eu não domino a tecnologia quando eu falo para escrever no Instagram. O título em português ficou A Arte da Mediação, Argumentação, Negociação e Mediação. Josep Aguiló Regla. Ele é professor em Alicante. E Alicante, na Espanha, tem cursos intensivos de algumas semanas. Agora não me lembro se é no verão ou no inverno. Fazem cursos intensivos bem interessantes. Ótimo. E isso que a professora Benigna falou é super importante, até anotei aqui. Eu estava lendo o Estado de São Paulo nesse final de semana, e uma das matérias do Jornal de Domingo foi a importância da mediação nos contratos públicos, nas concessões, nas permissões, que estão sofrendo um impacto imenso pelo Covid, pelo coronavírus. E já há uma posição da Advocacia Geral da União, conforme eu li nessa matéria do Estado de São Paulo, de que é viável, através de negociação ou através de mediação, soluções para esses conflitos. Então, aquela empresa que pagou milhões, às vezes bilhões de reais para explorar uma rodovia e que agora não tem tráfego para pagar pedágio, por exemplo. O aeroporto, a matéria também era sobre o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto do Galeão, que teve dias na semana passada que o impacto foi de 98% nos voos. Então, foram privados de receita. Então, realmente, gostei do que a senhora falou, me lembrei, né, que na área pública, onde antes era um tabu, agora cada vez mais se espera avanço. Então, professora, a gente tem mais 3, 4 minutos, daqui um pouquinho o Instagram vai nos baixar. Então, eu queria lhe ouvir alguma conclusão, o que a senhora, já nesse tempo que passou muito rápido, né? Essa hora passa muito rápido, né? A gente passou bem rápido aqui, tá? A conclusão aqui da nossa live, né? Que é a retomada aqui, né, do que a gente está colocando, é de que tenham paciência, vamos fazer a nossa parte, vamos mediar, vamos trabalhar com a autocomposição, vamos conhecer as novas habilidades do advogado. Os advogados hoje têm essa outra porta. Então, a gente tem agora a chance de desenvolver novas habilidades. Então, o advogado que vai verificar essas novas habilidades, ele está muito lá na frente.
do advogado que ainda continua preso na letra da lei, no sentido de querer ajuizar a ação a todo custo. Então, a conclusão é: tenham paciência, vamos continuar mediando. Ponto. Muito obrigado, então, agradeço demais a participação da doutora Benigna Teixeira, recomendo a todos a leitura dos trabalhos dela, e fico muito feliz que a senhora tenha aceitado um agradecimento em nome de todo mundo aí que acompanhou e teve o prazer de me escutar. Muito obrigado, professora. Agradeço, viu, Daniel? Agradeço bastante. Foi ótimo aqui, foi ótimo interagir com todo mundo aqui. Espero que a gente se encontre mais vezes, viu? Um beijo grande e obrigada pelo convite, tá bom? Valeu, então. Grande abraço para todos aí. Abraço, até a próxima. Abraço. Tchau. Tchau.